Olá pessoal, aqui é a professora Fernanda Nascimento, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, não deixe de colocar aí o seu like e se inscrever nesse canal. E hoje estarei com vocês aqui para analisar o edital da Prefeitura de Suzano, uma prefeitura localizada em São Paulo. A banca organizadora desse concurso é a Banca Nosso Rumo. Aqui eu trouxe para vocês a questão dos cargos e salários. Lembrando que o foco do nosso canal são os concursos na área do magistério. Então vamos lá, na área aí do magistério, cargo 304, diretor escolar, ampla concorrência, 2 vagas para pessoas com necessidades especiais, portadores de deficiência. Cadastro reserva, cota racial, 1 vaga. Salário, R$ 6.051,07, 40 horas semanais. Para concorrer ao cargo, a pessoa precisa ter licenciatura plena em pedagogia ou pós-graduação na área de mestrado e doutorado na área da educação e ter no mínimo 8 anos de efetivo exercício no magistério, tá bom? Então aí, Fernanda, eu sou formada em letras, mas eu tenho um mestrado na área de educação. Pode concorrer, mas precisa comprovar no mínimo 8 anos de exercício no magistério. Taxa de inscrição R$ 93,00. Os benefícios, vale transporte, vale alimentação e o período da aplicação é período Y. Então, no dia 6 de maio vai sair uma listagem dizendo as provas aplicadas no período Y serão tal horário em tal lugar. As provas aplicadas no período X será tal horário, tal lugar, tá? Lembrando que a prova já está marcada para o dia 15 de maio. Aí nós vamos para o outro cargo, que é o cargo 305, professor de educação básica adjunto, 6 vagas para pessoas com deficiência, cadastro reserva, cota racial, 2 vagas. Salário R$ 2.588,44, 26 horas semanais. Curso superior em licenciatura plena em pedagogia ou normal superior. Lembrando que o diploma tanto da pedagogia e do normal superior precisa vir com a habilitação em docência dos anos iniciais do ensino fundamental e habilitação também na educação infantil. Aqui tá falando e ou. Então precisa ter ou educação infantil ou ensino fundamental, tá? Uma coisa ou outra. Se tiver os dois, beleza. Porque quando a pessoa fazia o normal superior, ela podia escolher se era educação infantil ou ensino fundamental. A pedagogia não. A pedagogia hoje você já sai com essas 2 habilitações. Taxa de inscrição R$ 93,00. Benefícios: vale transporte, vale alimentação e cesta básica. Período de aplicação, período Y. Cargo 306, professor de educação básica 1, 30 horas. 12 vagas, 1 vaga para pessoa com portador de deficiência, 2 vagas para cota racial, salário R$ 3.235,54, 30 horas semanais. A mesma coisa do cargo acima, normal superior, curso superior em pedagogia, licenciatura plena em pedagogia ou normal superior com a habilitação nos anos iniciais e educação infantil ou educação infantil. Taxa de inscrição R$ 93,00, vale transporte, vale alimentação e cesta básica. Período de aplicação X, ou seja, você pode aqui escolher até 2 cargos para se inscrever, tá? Porque uma prova será no período X, a outra prova será no período Y. Cargo 307, professor de educação básica, que é de educação básica 2, que é o profissional formado em artes, e o cargo 308, professor de educação básica formado em educação física, tá bom? Também 30 horas semanais. O salário R$ 3.235,54. E é os mesmos benefícios. Só que o profissional de educação física precisa ter o registro no Conselho Regional de Educação Física. Lembrando que a cesta básica é de R$ 200, o vale alimentação 340 e o vale transporte aí vai ficar a cargo de quando você tomar posse, vai ver a questão de quantos ônibus você precisa. Vamos agora para a questão da prova objetiva. Pessoal, ela já está marcada para o dia 15 de maio. Então, esses cargos aqui na área do magistério, a prova objetiva terá língua portuguesa, 10 questões, matemática, 5 questões, legislação educacional, 5 questões, conhecimentos específicos, 10 questões. Os títulos para os cargos de nível superior terá aí
os títulos. E aí eu trouxe aqui falando um pouquinho dos títulos para vocês entenderem. Os títulos, pessoal, você no ato da sua inscrição, você vai lá na área do candidato, envio dos títulos, vai fazer o login e senha e vai colocar os seus títulos lá. Lembrando que o título, pessoal, deve estar legível, você vai escanear e vai colocar lá. Mas só vai ser aceito o título somente no período de inscrição. Acabou a inscrição, não tem como mais enviar o título. Lembrando que vai ter a área lá, título de pós-graduação Lato Sensu. Você vai colocar lá pós-graduação Lato Sensu. E, Fernanda, eu errei. No lugar da pós-graduação Lato Sensu, eu coloquei meu mestrado. Vai ser desconsiderado, tá? Então, você precisa ter muito cuidado com isso. Também não será aceito colocar certidão de casamento, carteira de identidade, porque tem gente que se enrola e acaba colocando o documento no lugar errado. E se você colocar o documento no lugar errado, vai ser desconsiderado, mesmo que você tenha aquele título e colocou em outro lugar. O candidato que não colocar os títulos lá, não tem problema, não é obrigatório ter título, tá bom? O título, ele é classificatório, ele vai te ajudar a você somar mais pontos para você ficar com uma classificação maior. A pessoa que, Fernanda, terminei agora a minha pós-graduação Lato Sensu, eu não tenho diploma ainda que não vai ficar pronto. Pode pegar uma declaração de papel timbrado da instituição, com carimbo e assinatura e anexar lá. Mas lembrando que essa declaração tem que vir acompanhado do histórico. Se você só tiver o diploma, não precisa do histórico. Aí, lembrando que essa declaração precisa vir ali, a colação de grau e tudo mais, tá? A pós-graduação Lato Sensu, ela precisa vir com a carga horária de 360 horas. Eu fiz uma pós que era 340 horas. Não é pós-graduação. Pós-graduação Lato Sensu é só acima de 360 horas, tá? Que é a carga horária mínima exigida aí pelo MEC. Quem tem um certificado em língua estrangeira precisa fazer a tradução. Aí aqui a pontuação dos títulos. A pontuação máxima dos títulos é 9,5. Fernanda, eu tenho uma pontuação muito maior do que isso. Vai ser desprezada, tá bom? E aqui eu trouxe o que vai contar como título. O que vai contar como título? Doutorado na área da educação, que é a área do candidato, a área do cargo. Eu tenho um doutorado na área do direito. Não serve. 5 pontos, valor máximo 5 pontos. Mestrado, 3 pontos, valor máximo 3 pontos. Fernanda, por que vem esse valor máximo aí do lado? Porque às vezes a pessoa tem 2 mestrados na área da educação. Só vai contar 1? Não adianta você ter 2. Eu tenho 2, vai valer 6 pontos. Então, por isso que aqui já está do lado. Valor máximo, 3. Pós-graduação Lato Sensu, 1,5. Por exemplo, se a pessoa for que nem Fernanda aqui, eu tenho 3 pós-graduações, eu poderia apresentar as 3? Não, porque só vai valer 1. Valor máximo, 1 ponto. Aí aqui está explicando a questão do diploma e tudo mais. Se você tiver o diploma, anexa o diploma. Não tem o diploma, pega uma declaração com papel timbrado, com data da colação de grau, com seu histórico e anexa lá, tá? Aí aqui tá falando a questão da classificação geral e a questão da sua classificação. Então, o que vai acontecer aqui? Quando o candidato tiver prova de título, vai anexar, vai somar a nota da prova objetiva com a nota da prova de título, tá bom? Então, a prova objetiva, ela tem a questão da pontuação de 0 a 100 pontos. Na avaliação e a correção será utilizada o score bruto. O score bruto corresponde ao número de acertos que o candidato obtiver na prova. Então, vão analisar ali o número de acertos que você teve naquela prova. Para calcular o total de pontos, o candidato deverá dividir 100 pontos pelo número de questões da prova e multiplicar pelo número de questões acertadas. Então, muito cuidado com isso. Então, você vai pegar lá 100 pontos, vai dividir pelo número de questões da prova. Então, você vai pegar 100, dividir por 30, porque a prova tem um total ali de 30 questões, e vai multiplicar pelo número de questões que você acertou, para você saber qual foi a pontuação que você obteve. O cálculo final será o total dos pontos que o candidato obteve na prova objetiva. Será considerado para a prova objetiva o candidato que tiver 50 pontos ou mais, tá? O candidato que não tiver 50 pontos, ele estará fora do concurso público, ele estará eliminado. E aqui eu trouxe para vocês o conteúdo. A parte de língua portuguesa é uma parte muito comum aos outros concursos. Então,
regras de pontuação, figuras de linguagem, a questão das classes gramaticais. Então, você precisa ter muito cuidado com isso. A questão da crase, né, gente, que cai em tudo quanto é concurso, funções da linguagem, vícios de linguagem, matemática, conjuntos, linguagem básica, inclusão, igualdade, operações com expressões algébricas, equações e inequações de primeiro e segundo grau, a questão dos cilindros, pirâmides, cones, esferas, vértice, aresta, cuidado com isso. Conhecimentos específicos para o cargo de diretor. Então, esse conhecimento específico aqui, pessoal, ele está envolvendo a questão da escola, né? Concepção de escola, de educação, direito à educação, direito de todos, educação e inclusão, avaliação da aprendizagem. Então, para avaliação da aprendizagem, você vai procurar o autor chamado Lucchesi, Jussara Hoffmann. Concepções de currículo, você vai procurar aí o Tadeu Moreira, você vai procurar compreender o que é o currículo dentro da educação, as teorias críticas e pós-críticas, a função social da escola, a relação escola e sociedade, a importância dos pais estarem dentro da escola, o planejamento participativo. Dentro de planejamento, você vai procurar o Lucchesi, tá? E também você vai procurar saber o que são competências e habilidades. Hoje nós temos a BNCC que fala sobre competências e habilidades, tá bom? Aí o processo de ensino-aprendizagem, currículo em ação, gestão participativa. Quando a gente fala em gestão participativa, a gente fala em Heloísa Luque. Então você procura os livros da Heloísa Luque para você poder estar lendo. Quando a gente fala em plano de aula, plano de curso, Lucchesi, tá? Que vai estar falando dessa didática dentro da escola. E aqui nós temos o projeto político-pedagógico. Quando a gente fala em projeto político-pedagógico, a gente fala em Veiga. Então é só você colocar aí no YouTube, projeto político-pedagógico Veiga. É a autora que vai estar falando do PPP. Os temas contemporâneos transversais, Base Nacional Comum Curricular, a LDB, a Lei Brasileira de Inclusão, noções de primeiros socorros, tá? E o Estatuto dos Servidores da Prefeitura de Suzano. Vamos agora para o cargo de professor de educação básica adjunto e professor da educação básica 1, 30 horas. Diferente do outro cargo, que era para diretor, esse cargo aqui é mais focado em sala de aula. Então também vai vir falando da função social da escola, mas vem falando da avaliação da aprendizagem, que vocês devem estudar Lucchesi. Vai vir falando da didática, que vocês devem estudar Libânio, concepções de currículo, a prática educativa nas séries iniciais, as principais teorias pedagógicas tradicionais, tecnicista, construtivista, socio-interacionista, o pensamento de Piaget, o pensamento de Vygotsky, de Emília Ferreiro, de outros autores da área da educação. Aqui também vai estar falando o pessoal do RECNEI, que é o Referencial Curricular da Educação Infantil. Vai estar falando também do projeto político-pedagógico, vai estar falando dos parâmetros curriculares nacionais do 1ª à 4ª série. Aí você vai falar assim, Fernanda, mas hoje a gente não fala mais da 1ª à 4ª série, né? Hoje a gente fala do 1º ao 5º ano. Por que tem isso daí se esse documento já está desatualizado? É porque você precisa compreender a trajetória histórica da educação. Que antes, o ensino fundamental, ele era da 1ª à 4ª série. E hoje não, hoje já é do 1º ao 5º ano. Então, você precisa compreender isso. E aqui também tem a BNCC, que vai estar falando aí sobre a etapa da educação infantil, do ensino fundamental, os anos iniciais. Temos a Lei Brasileira de Inclusão, noções de primeiros socorros e o Estatuto dos Servidores Públicos de Suzano. Então, vocês podem observar que aqui o foco maior é dentro da sala de aula, porque a gente vai estar estudando esses autores. Jean Piaget, Vygotsky, o desenvolvimento infantil. Já para a gestão, já não precisa disso. Já para o diretor, não precisa muito disso. Já é focado mais em outra área da educação. A aplicação das provas, pessoal, será no dia 15 de maio. Então, você precisa já começar a estudar para esse concurso. Espero que vocês tenham gostado. E fiquem ligados aqui no meu canal. E